Maravilha, pessoal, estar com vocês ao vivo. É isso mesmo. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Eu sou o Marcelo Sganzerla e fui convidado a estar aqui apresentando, junto com grandes personalidades, o programa Cristo 360. Toda terça-feira, então, olha só, você tem um compromisso conosco, é isso mesmo? À noite, às 20 horas, estaremos ao vivo com você, levando este maravilhoso programa até o seu lar, com um grande objetivo, levar para você um pouco da palavra de Deus, é isso mesmo? E agora eu quero mostrar para vocês algumas coisas muito, mas muito legais que vão acontecer nesse programa, que tem vários quadros. Mas antes disso, eu quero apresentar nesta noite os nossos apresentadores que estão aqui também deste programa, que vão falar para vocês muitas, mas muitas coisas para enaltecer e louvar ao Senhor e levar a você uma grande palavra de Deus. Eu estou aqui com nada mais, nada menos do que o nosso querido Pastor Jean e o nosso querido Pastor Rudy. Pastor Jean, muito boa noite. É isso aí, meu querido Marcelo, um prazer imenso fazer parte desse projeto Cristo 360. Não é mais um podcast. A nossa proposta é que você seja edificado, que você seja edificado, que Cristo seja glorificado através de tudo que estamos fazendo. Para quem não me conhece, meu nome é Jean, Pastor Jean, faço parte da IEQ Morumbi, sou pastor auxiliar ali. E nós estamos nos empenhando, sonhamos com esse dia, trabalhamos para que essa noite, esse momento se tornasse realidade. E o nosso objetivo, o nosso alvo é que a sua família seja abençoada, que o seu dia seja melhor, que Cristo de fato te encontre através de tudo que seja colocado, de tudo que seja transmitido através desse meio de comunicação. É isso, Pastor Rudy? É isso aí, Pastor Jean, meu querido amigo, que eu tenho a intimidade de chamá-lo de Mestre Jean, né? Querido amigo Marcelo, que honra estar aqui com vocês, né? Prazer imenso, motivo de muita alegria estar aqui nesse podcast, fazendo parte aí com esses amigos, irmãos de trajetória, de caminhada cristã. Para quem não me conhece, eu sou o Pastor Rudy. Igualmente ao Pastor Jean, eu sou pastor auxiliar lá na Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro do Morumbi, onde nós temos como nosso pastor titular o Pastor César, né? E estamos aqui nesse projeto maravilhoso, Cristo 360, e eu espero que você, a sua casa, a sua família seja muito abençoada, né? Muitas coisas boas e abençoadoras vão acontecer aqui. E esperamos que você esteja sempre conosco, em nome de Jesus. É isso aí, Pastor Rudy, meu querido, essas personalidades que têm levado muitas bênçãos, né? O pastor Jean, sempre com a sua palavra, sempre com sua sabedoria, mestre em escatologia, né? Vai ter oportunidade de estar entregando para vocês, nos nossos programas, né? Muita sabedoria de Deus. E o Pastor Rudy, eu falar do Pastor Rudy é redundante, porque a música que ele leva, a música que ele louva ao Senhor. E hoje nós vamos ter aqui, né, Pastor Rudy? Vamos ter um quadro onde teremos louvor e o Pastor Rudy vai conduzir. Mas antes de eu passar a palavra aqui para o nosso querido Pastor Jean, que vai explanar algumas coisas dos quadros que nós teremos nesse programa, que você vai poder interagir conosco, vai poder participar e você vai adorar tudo que você vai encontrar aqui. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho para vocês da estrutura da nossa missão nesse programa, falar para vocês qual é o nosso objetivo. Então, pode colocar na tela para mim, por gentileza, produção. Põe aí na tela. Temos aí na tela? Temos. Deixa eu mostrar para vocês o objetivo do nosso podcast Cristo 360. Põe na tela, produção, põe na tela cheia. Olha só o que é o podcast Cristo 360, uma plataforma
audiovisual digital dedicada a explorar e compartilhar os ensinamentos cristãos. É isso mesmo, traduzindo isso e resumindo, Cristo para todos. E o pastor Jean e o pastor Rudy vão falar um pouquinho sobre esse objetivo rapidamente. É isso, meus irmãos, nós vamos seguir no nosso propósito, que é inspirar, educar e fortalecer sua audiência, proporcionando reflexões profundas. O apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A nossa ferramenta, o nosso instrumento que muda, que transforma, que renova, que restaura, não é outra coisa, senão esse livro sagrado, esse livro poderoso. Ele será o nosso alvo, a palavra do Senhor, que não perde a sua validade, não tem prazo de validade, e eu creio que todo o tempo que você gastar conosco será um tempo de edificação. Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo encontro. E como já foi dito aqui, né, meus amigos, Marcelo, pastor Jean, traremos aqui convidados, né, amigos, parceiros da caminhada aí, da jornada cristã, que trarão aqui assuntos relevantes, que vai abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Fala para nós um pouquinho dessa sua expectativa com esse programa. Eu sei que você já deu aí uma pequena expectativa, mas fale um pouco mais daquilo que nós vamos discutir aqui. Fale também das personalidades do mundo evangélico que nós vamos trazer aqui para poder falar, e também dos testemunhos que nós vamos trazer de pessoas as quais tiveram suas vidas mudadas depois que entregaram sua vida ao caminho de Jesus, o Cristo. É isso aí, Marcelo. Cristo 360 tem uma proposta interessante. Nós vamos estar trazendo pessoas, convidados, nós teremos o quadro musical, o momento de reflexão. O nosso programa, o nosso podcast está recheado de bênçãos. A ideia, o alvo é que a sua vida de fato seja edificada. O tempo que você vai gastar conosco, você chega à conclusão que valeu a pena, que sempre vai valer a pena. Marcelo, eu quero usar um texto bíblico para dar o pontapé inicial na nossa reflexão, na nossa temática, porque a proposta do podcast Cristo 360 é que Cristo alcance todas as pessoas. A proposta do Evangelho é essa. O Evangelho é para todos. E o Deus que nos amou primeiro, Ele deixa isso muito bem claro na sua palavra. Eu quero fazer menção de João 3,16 para nossa reflexão nesta noite, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que todos nós alcancemos a vida eterna. Então Cristo se entregou no madeiro para que a nossa vida fosse radicalmente mudada. Estávamos, Marcelo, fadados à condenação eterna, ao fracasso, mas através do sacrifício de Jesus na cruz, a nossa história foi mudada. Cristo habitou entre nós, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e mudou radicalmente o antes e o depois. Cristo é quem divide o tempo, antes de Cristo e depois de Cristo. Então em João 3,16 nós temos essa declaração de amor. João 3,16 é um mini evangelho, como disse Martinho Lutero. Nós temos aqui o cerne da Bíblia, um texto áureo, João registrando esta proposta de Deus. Amou o mundo. E quando ele fala que amou o mundo, Marcelo, ele não está se referindo às 7 maravilhas do mundo antigo. Ele está se referindo a pessoas. Deus nos amou. E para demonstrar este amor, Ele enviou o seu único filho. O recorde mundial de uma mulher que proliferou é de 69 filhos. Ela teve 69 filhos, foi uma mulher russa. Valentina, até anotei o nome, Valentina Vasiliev. Ela teve 69 filhos, 27 partos. Ela teve gêmeos, trigêmeos e quadrigêmeos. Eu duvido, pastor Rudy, que se você chegasse para Valentina e pedisse um filho para morrer pelos pecadores, ela diria não. Mas Deus mostrou o seu amor. Eu nunca mereci, não somos merecedores de absolutamente nada, mas Ele decidiu nos amar.
E eu quero salientar aqui algo que merece a nossa atenção. Redobre a sua atenção para entender isso. Quando João disse que Deus amou o mundo, não foi com um amor qualquer. Ele amou de tal maneira. E amar de tal maneira é dizer do mesmo modo. Quando você diz tal filho, tal pai, você está dizendo que o filho é igual ao pai. Do mesmo modo que o filho se parece com o pai se parece com o filho. Então, quando João diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ele está se referindo ao modo que Deus amou. E que amor é esse, Marcelo? Que amor é esse, meus amigos? Que amor é esse? Esse amor, ele não exige nada em troca. Esse amor, ele não está no trilho da reciprocidade. Porque Deus não me amou, pastor Rudy, quando eu desci as águas batismais. Deus não me amou mais quando eu me rendi aos seus pés, quando eu reconheci Cristo como Senhor e Salvador. É evidente que não. Deus me amou quando eu estava nas garras de Satanás. Ele já me amava no ventre da minha mãe. Ele já me amava quando eu estava perdido, caminhando a passos largos para o inferno. Ele escolheu, ele decidiu nos amar. Quando nós falamos de amor, nós temos que trazer à nossa memória que existem alguns níveis de amor. Sim, no nosso vocabulário, na nossa língua portuguesa, nós dizemos que amamos tudo. Eu amo doce, eu amo chocolate, eu amo meus amigos. Mas na língua que foi escrito o Novo Testamento, nós temos algumas variantes, nós temos algumas palavras para cada nível de amor. Por exemplo, quando um amigo estende a mão a outro amigo, nós estamos falando do amor filéu, do amor filos, o amor entre amigos, o amor que Jonatas nutria por Davi e Davi nutria por Jonatas, ao ponto de Davi honrar a memória de Jonatas mesmo depois desse descer à sepultura. Davi demonstrou, honrou o seu compromisso, demonstrou o seu amor mesmo depois que o seu amigo foi a óbito. Amor filos, amor filéu, é o amor entre amigos. Aquela pessoa que te liga, pastor Rudy, que você não mede esforços para atender essa pessoa, para ajudar essa pessoa, independentemente do horário, do momento, do contexto, você se empenha para socorrer. Amor filos. Mas existe um outro nível de amor na língua grega, a língua do Novo Testamento. O amor entre família, os membros da família. O amor que o filho dispensa aos pais, que os pais dispensam aos filhos. O amor storge. Nós temos também um outro nível de amor, o amor eros, de onde vem a palavra erótico, erotismo, o amor que une um homem a uma mulher. Mas todos esses níveis de amor, todos esses conceitos de amor que transitam na linha horizontal entre os homens são falíveis. Porque eu posso deixar de amar um amigo a partir do momento que ele deixar de corresponder às minhas expectativas. O amor entre os homens, na linha horizontal, ele está estabelecido no trilho da reciprocidade. Se a pessoa deixar de fazer, você talvez deixe de amar, de gostar dessa pessoa, e você vai se afastando aos poucos. Mas o amor que João se refere aqui, pastor Rudy, ele não é falível. Esse amor é o ágape ou agapau. Esse amor vem do trono de Deus, do coração de Deus. E Deus, ele não sente amor, ele é amor. Deus é amor. A sua essência é o amor. Então João está falando de um amor que o mundo talvez não entenda. Só a eternidade revelará a profundidade desse amor. Por enquanto estamos nessa terra caminhando rumo à eternidade, nós sentimos esse amor e a proposta é que reflitamos esse amor no convívio social, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Foi o amor de Deus que mudou a nossa vida, que te alcança nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, e é esse amor que te conduzirá aos pés de Cristo, caso você ainda não o conheça. Jesus é o mais interessado nesse podcast em mudar radicalmente o seu viver. Você concorda comigo, pastor Rudy? Claramente, né? Concordo demais. Uma coisa que é constrangedor para nós, né, pastor Jean? Uma coisa que é constrangedor para nós, Marcelo, é o que Deus fez. O autor desse amor é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que com o poder da tua palavra criou tudo que os nossos olhos podem contemplar. O Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus onipotente. Como pode
nós, com uma mentalidade tão pequena, entender esse amor. Deus que olha para nós, seres humanos tão falhos, pequeninos, pecadores, que muitas das vezes não damos atenção à sua palavra, à sua chamada, e mesmo assim, se eu me recordar aqui do meu passado, outrora, tempo que eu não estava, né, nos caminhos do Senhor, como entender o que Ele fez por mim, como entender o que Ele fez por nós. Como entender, porque nós, como o pastor Jean bem citou aqui, nós às vezes somos recíprocos, né? Para nós é fácil amar alguém que nos agrada, é fácil amar alguém que traz, de alguma forma, algum benefício para nós. Alguém que faz parte da nossa família, ou alguém que foi gerado por nós, né? Mas Deus, puro, santo, ama alguém, pecador, que estava ali no lamaçal do pecado e jamais sequer, às vezes, ouviu a tua palavra. Isso é incondicional, né, pastor Rudy, pastor Jean? E é muito interessante, é muito bonito sentir essa energia de vocês traduzindo a palavra de Deus que vem no livro dos livros. Eu estou há 5 anos, né, vou fazer 5 anos que eu estou entregue ali a Jesus através da igreja do Evangelho Quadrangular do Morumbi, né, através do pastor César, que foi algo para mim muito, mas muito edificante. E hoje, depois dessa mudança toda que aconteceu em minha vida, eu sinto muita dificuldade ainda de transmitir para as pessoas um start para a palavra do Senhor, que começa com a Bíblia. Eu gosto muito de dar de presente uma Bíblia para as pessoas que eu gosto, que estão ali, que precisam, que gostariam, que querem. Mas uma coisa é fato, e vocês vão poder me ajudar a esclarecer isso para o nosso pessoal que está nos ouvindo. A Bíblia em si, ela é muito dificultoso para aquele que está começando ter entendimento. E o que eu digo para as pessoas é o seguinte: não basta você ler a Bíblia, você tem que meditar nela, você tem que refletir nela. Mas quando estamos começando, é muito importante você estar presente num culto, por exemplo, onde a palavra é ministrada, onde a Bíblia é lida, como o pastor Jean fez agora aqui, mostrando este livro e este versículo, traduzindo para os tempos de hoje, por conta do entendimento que ele tem, do discernimento que Deus lhe deu para traduzir isso aos nossos ouvidos, aos ouvidos das pessoas que estão começando. Então eu digo para as pessoas o seguinte: não basta ler a Bíblia, você tem que ir ao seu quartel-general, à sua igreja, ao seu templo, para ouvir a palavra sendo traduzida para os dias de hoje através de um pastor, o qual tem o entendimento, o discernimento, a unção para isso. Eu digo isso e digo assertivamente, pastor Jean, e depois pastor Rudy. Diga se eu estou no caminho certo, se é isso mesmo que eu estou passando para as pessoas, se realmente isso faz diferença. Ler a Bíblia sozinho ou estar num culto e ouvir a interpretação da palavra para os dias de hoje através de um pastor. Sim, a Bíblia, ela precisa ser explicada, ela precisa ser interpretada. Já dizia um sábio, João Calvino, um dos reformadores, que pregar a palavra de Deus é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Então, quando nós estamos num ambiente de culto, a palavra de Deus está sendo lida, está sendo explicada, interpretada e está sendo aplicada no coração das pessoas. Qual é a diferença básica entre ler e examinar? Por exemplo, quando você vai ao médico, ele não diz para você que vai olhar para você, que vai fazer uma leitura da sua mente, do seu coração. Não é essa a proposta. O médico, ele vai te examinar. Por isso Jesus usou assertivamente
este termo, examinai as Escrituras. Porque quando o médico examina o paciente, ele usa todos os recursos que está à sua disposição, todas as suas ferramentas, a sua experiência. Então eu preciso ler, mas eu preciso examinar, uma leitura profunda. Eu preciso colocar o meu coração na palavra de Deus, pedir ao Espírito Santo que me ajude a entender e se cumprir aquilo que Pedro nos orientou a fazer: crescer no conhecimento e na graça. Conhecimento bíblico, ele só é possível, se torna possível, quando você de fato examina, quando você se debruça sobre o texto, quando você toma tempo com um assunto em pauta. Então nós devemos examinar a Bíblia se de fato queremos crescer. Porque, como disse Rui Barbosa, a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é o livro dos livros. Então, quando você coloca o seu coração na Bíblia, você está gastando o seu tempo num tesouro. Você vai extrair os tesouros de Cristo. Que o Senhor nos ajude a continuarmos com essa expectativa. O programa, o podcast Cristo 360 tem como objetivo levar o Evangelho a todos, Cristo para todos, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, pastor Rudy. Alguém disse a seguinte frase, Marcelo e pastor Jean. Eu creio que, pelo que eu conheço o pastor Jean e pela narrativa dele aqui já, eu creio que ele não concorda com essa frase no 100% como eu, né? Alguém disse: pregue, se necessário, use palavras. Eu não concordo com ela 100%, porque é o que o pastor Jean já explicou. O que vai trazer a transformação na vida de uma pessoa, o que vai converter essa pessoa é a palavra do Senhor. É lógico que nesse contexto dessa frase, a pessoa estava dizendo: dê testemunho, e o testemunho é bom. Como nós estávamos aqui nos bastidores falando, que é necessário a mudança. A conversão é mudança de rota, né? É necessário na vida do cristão ter provas, evidências da sua conversão, e isso é o testemunho, né? Mudança de postura, mudança de círculo de relacionamento, mudança de atitudes, isso é óbvio. Mas isso não é suficiente para trazer uma pessoa para Cristo, né? Hoje é preciso pregar a palavra. É lógico que, como o Marcelo disse, às vezes, pastor, eu tenho uma dificuldade em explanar um texto ou explicar melhor as Escrituras, né? Mas nós não devemos assim nos prender a isso, né? Porque eu sou limitado, então ainda não é o meu tempo, não é minha hora de falar de Jesus. Nós temos alguns exemplos bíblicos, né? De pessoas, por exemplo, que tiveram um encontro com o Senhor Jesus e já saiu falando, né? Primeiro, um texto bem conhecido, né, pastor Jean? A mulher samaritana. Ela teve um encontro com o Senhor Jesus, né? Relatado na Escritura, e ela já saiu em Samaria falando: venham ver, né? E é sábio que eu vejo que é o que o Senhor está fazendo. Venha ver, né? Venha ouvir o que transformou a minha vida. Exato. Venha comigo no culto, venha conhecer essa palavra, né? Então isso já é uma maneira de pregar. O Senhor não consegue explicar, às vezes, algum texto, né? Mas o Senhor faz esse convite, né? Outro personagem que nós vemos, quando o Senhor Jesus chega em Gadara, né? Ele tem um encontro com o endemoniado gadareno, e a palavra diz que depois desse encontro, ele já saiu pregando em Decápolis, ou seja, um encontro com Cristo e já saiu pregando em 10 cidades, né, pastor? 10 cidades. Então, às vezes, nós não devemos nos limitar por pouco conhecimento, né? Nós devemos sim falar e crer que o Espírito Santo estará conosco e nos dará um direcionamento. E é claro, o nosso testemunho, a mudança na nossa vida, as pessoas vão ver, e aquilo será um chamarisco, vamos dizer assim, aquilo será uma isca para que você possa levar essa pessoa para conhecer a Cristo. E hoje é óbvio que nós temos que estar na igreja, a Bíblia até diz sobre isso, né? É necessário congregar, é necessário você fazer parte do corpo, mas nós temos outras formas também de entender, né, a palavra de Deus, se tratando em entendimento, em conhecimento. Hoje, com o avanço da internet, nós temos vários recursos, né? Hoje temos acesso, eu creio que eu sou até um novo convertido perto da experiência do pastor Jean, creio da dificuldade que ele tinha no início do ministério em ter livros traduzidos, né?
conteúdo ali de prateleira de cima, né, pastor? Mas hoje, com o avanço da internet, né, traduções, você acha até muita coisa no YouTube legal que vai trazer um bom entendimento para você. Claro que você deve se blindar, porque na internet tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Então, você ali associado com uma boa companhia, uma pessoa ali do seu lado te direcionando, fazendo parte de uma igreja bíblica, né, que ensina verdadeiramente a palavra de Deus, você vai trilhando aí seus caminhos, você vai ter um entendimento rápido. Com o avanço da internet hoje é muito fácil. Olha que maravilha. É isso aí, gente. Você que está aí acompanhando a gente, deixe aí nos comentários, né? Se você está gostando do programa, dê sua sugestão de temas para serem abordados aqui nas discussões, no bate-papo que a gente vai fazer sempre. Deixe o seu like e vem sempre conosco. Compartilha o link desse Instagram, desse YouTube, que é o Cristo 360. E nós vamos aprender muito aqui, né? Vamos aprender muito com as pessoas que vão vir aqui. O pastor Jean sempre estará conosco aqui, o pastor Rudy sempre estará conosco aqui, trazendo entendimento como esse que você acabou de presenciar junto a nós. Pastor Jean, continue com a sua palavra, traduzindo aquilo que tem de maravilhoso no livro dos livros, para levar para essas pessoas que estão aqui com a gente e que vão estar sempre conosco, compartilhando da maravilhosa palavra do Senhor. Por que Cristo 360? Porque a proposta é que todos sejam alcançados, e o meu amigo Marcelo, daqui a pouquinho, vai falar um pouco mais sobre isso. Mas a proposta do Evangelho, Marcelo, pastor Rudy, todos os meus irmãos aqui presentes, é que todas as pessoas sejam alcançadas na sua tríade. O homem, à luz da Bíblia, é composto de espírito, alma e corpo, e a proposta do Evangelho é que todos sejam alcançados nessas três dimensões. O corpo, esse invólucro da alma, a bainha da alma. A alma, a sede das emoções, tem os seus 5 sentidos, tato, olfato, paladar, visão e audição. E o espírito é o nosso veículo de comunicação, ou porque, retificando a minha fala, o nosso espírito é o nosso veículo de comunicação que nos liga a Deus. É esse veículo. Como é que Deus ele tem comunhão com os homens? Através do seu espírito. Então você tem um espírito. E esse espírito ele passou a ser ativado, deixa eu usar um termo simples aqui, quando você se rendeu a Cristo. Uma pessoa distante de Jesus, uma pessoa que não conhece o Senhor, ela está com seu espírito dormente. E é isso que Paulo vai nos ensinar na sua carta aos Efésios, que ele nos vivificou. Ou seja, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos vivificou. Sabe aquela TV que você coloca no stand-by? Quando você desliga a sua TV, fica uma luz vermelha? Aquilo se chama stand-by. O nosso espírito, antes de conhecer a Deus, ele está em stand-by, dormente. Mas quando nos conectamos a Deus, quando reconhecemos a nossa insuficiência, a nossa pequenez, a nossa incapacidade e reconhecemos a suficiência de Cristo, o nosso espírito se conecta a Ele. Passamos a se relacionar com Deus através do nosso espírito. Ele fala conosco na nossa intimidade. Então Deus não está preocupado apenas com as nossas emoções. Ele não está interessado apenas no nosso corpo. Ele tem uma visão tridimensional quando ele olha para o ser humano, quando ele olha para a sua criatura. A proposta do Evangelho é que você seja abençoado em todos os departamentos da sua vida. Por que Deus enviou o seu Filho unigênito? João vai responder aqui dizendo que para que nós não pereçamos, para que o homem não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando a gente fala de eternidade, Marcelo, a gente precisa parar para pensar, pastor Rudy, na brevidade da vida. Quando Salomão, Eclesiastes, capítulo 1, fala sobre vaidade, muita gente acha que Salomão está falando de adornos, penduricalhos, o estereótipo da mulher, e não é essa a proposta. A palavra vaidade ali fala de vácuo, de algo que passa muito rápido. Uma flor que nasce e logo murcha.
Salomão está dizendo, olha, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. Então a vida passa muito rápido. Então o evangelho tem essa proposta de conduzir o homem à eternidade, salvar o homem na sua tríade, porque o nosso corpo também será glorificado. A glorificação se dará no momento do arrebatamento da igreja. As dores que enfrentamos, o envelhecimento celular, as rugas que o tempo evidencia no nosso rosto, Marcelo, tudo isso tem prazo de validade, pastor Rude. Tem creme que não dá jeito, mas o momento está chegando, onde nós seremos glorificados, o nosso corpo será transformado, e Paulo vai falar que isso ocorrerá num abrir e fechar de olhos. É difícil, é impossível abordar esse texto sem falar de eternidade, sem ter um teor escatológico. Então se preparem, estejamos preparados, porque a qualquer momento nós vamos se desconectar, se desligar desse plano, estaremos para sempre com o Senhor. Um corpo que não envelhece, um corpo semelhante ao de Jesus glorificado. O tumor, o câncer, a AIDS, as enfermidades, os vírus, as bactérias que desafiam a medicina moderna não nos encontrarão mais, não terão lugar mais na nossa vida. Por isso vale muito a pena. Se eu digo isso com a mais sincera, o meu coração aqui, diante de todos, se nós não tivéssemos a eternidade com Cristo, se a promessa fosse só Jesus nessa vida terrena, já valeria a pena. Mas Jesus não morreu na cruz do Calvário, ele não pereceu naquele madeiro apenas para dar uma vida confortável, uma vida abençoada para os homens ao longo de 7, 8 décadas. É isso que Moisés, lá no Salmo 90, vai relatar, que a nossa vida é 70, o que passa disso é enfado, é cansaço. A proposta do evangelho é a eternidade. E o que é a eternidade? A melhor definição de eternidade é a ausência de tempo. Hoje, Marcelo, nós estamos sujeitos ao tempo, nós somos reféns do tempo. Você é escravo do tempo, eu também sou escravo do tempo. Nós temos que nos submeter ao tempo. Você tem horário para acordar, você tem o relógio, você precisa atender o alarme do seu celular, porque o compromisso cotidiano te chama. Mas chegará um momento em que nós vamos ingressar na eternidade, a ausência de tempo, e estaremos com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vale a pena você se manter conectado no 360, Cristo 360, porque o evangelho é para todos. Não importa a sua situação, por mais deplorável que seja a sua realidade, Cristo te alcança nesta noite, nessa manhã, nesta tarde, e creia que não é em vão, não é debalde que você está nos assistindo. Cristo preparou esse momento. Olha que maravilha, é isso mesmo. Pastor Rude, fale também um pouquinho. Fale um pouquinho sobre tudo isso. Use, por exemplo, as mudanças que tudo isso traz quando você se aprofunda na palavra, quando você se conecta, né, com o seu quartel-general, a sua igreja, e você escuta e você sente o chamado daquele pastor que ali está, sendo boca de Deus para a vida de muitos, como foi para a minha vida. Quando foi para a minha vida e me trouxe mudança. Há 5 anos, quase 5 anos, eu me lembro até hoje, no dia 28 de agosto de 2019, às 19 horas e uns 50 minutos, eu me lembro até hoje, o pastor César Graciani subiu ali naquele altar e dali palavras tocaram a minha alma, e ali eu descobri que era o meu lugar, que ali era o meu lugar. Eu escutava meu espírito dizendo, a minha alma dizendo, dali ninguém nos tira, dali nós não saímos mais. E a mudança começou a acontecer. Fala um pouquinho sobre isso, pastor Rude. Você também pode usar o exemplo, né, da sua mudança também, mas o que traz essa mudança? O que traz realmente essa mudança, essa conexão? E quando você descobre que realmente é verdadeiro e está ali, você sente na alma. Pode falar para a gente um pouquinho. Glória a Deus. Ainda pensando algo do texto, né, antes de nós entrarmos aí, mas vai dar direcionamento a isso.
O legal, né, do texto que quando fala, né, pastor Jean, que Deus amou o mundo. O senhor usou um exemplo aqui muito legal, que deu um start aqui. O senhor falou de quando a TV está no stand-by, né? O nosso espírito, antes de ter aquela conexão com o Senhor, também é assim. E algo que aconteceu na minha vida, Marcelo, pastor Jean, eu entendo que o meu espírito estava dessa forma, né? Em stand-by. Logo quando eu tive um encontro com o Senhor Jesus, meus olhos se abriram, comecei a ter a conexão com o Senhor, com a palavra de Deus, e logo veio um choque em mim, um choque de realidade e uma questão de não merecimento, sem ainda não conhecer a graça, claro, né? Porque não se trata de merecimento mesmo, claro, nós não merecemos, mas cai as escamas dos olhos, nós olhamos para o nosso passado e falamos, mas eu sou tão ruim, eu sou tão pecador, quanta coisa ruim eu fiz lá no meu passado, como agora pode acontecer essa mudança na minha vida? Como dizem agora que esse Jesus tão bom, tão maravilhoso, deu a vida por mim lá na cruz do Calvário, está de braços abertos para mim, uma pessoa tão ruim. Então a Bíblia diz que Deus amou o mundo nessa questão. Esse amor é para todos, para todas as pessoas, de todas as raças, de todas as etnias, de todas as nações, né? De todas as classes sociais, de a pessoa tendo entendimento ou não tendo entendimento. Para todos, todos são todos, não importa o seu passado, né? Então esse amor que alcança a todos. E quando esse amor alcança, né, Marcelo, aí vou entrar na questão que você levantou, esse amor alcança, é claro que nós temos que dar ouvido a essa voz, nos direcionar a ela, e nós então entrarmos aí nesse processo de conversão, essa mudança de rota. Porque aquele que aceita o Senhor Jesus e aquele que agora então quer andar com Ele, tem que haver na vida dele algo que nós estávamos comentando aqui também nos bastidores, né? Evidências. Tem que haver provas dessa conversão, né? Quando nós nos conectamos de verdade com Ele, há uma mudança total na nossa vida, e nós estávamos falando aqui de Atos 9, né? Quando o apóstolo Paulo, ali no texto usado ainda como Saulo, né? Teve um encontro com o Senhor Jesus. Primeiramente, né? Quando ele ouve aquela voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele logo pergunta, quem és tu, Senhor? Como eu disse aqui o pastor Jean, ele percebe algo muito maior que ele, algo poderoso, né? E quando ele declara, Senhor, ele já fala, né? Agora tem alguém que é maior do que eu tenho que aqui agora dar satisfação da minha vida para ele. Quando eu tenho um Senhor, então agora eu passo a viver a vida que esse Senhor quer. Aquele que é o cristão, aquele que verdadeiramente teve a vida transformada, ele não vive mais as suas vontades. Não é mais o que eu quero fazer, é o que o Senhor quer que eu faça. Não é mais para onde eu irei, é para onde o Senhor quer que eu vá, né? E ali no livro de Atos mesmo, nessa história de Paulo ali na estrada de Damasco, nós vemos as evidências que todos nós temos que ter, né? Primeiramente ali, ele é cheio do Espírito Santo ali, o texto vai falar, né? O Espírito Santo passa aí a tomar conta dele. O cristão tem que ser cheio do Espírito Santo. Como eu sei que alguém é cheio do Espírito Santo? Gálatas 5:22, né? Depois lê aí, Gálatas 5:22. Às vezes as pessoas acham, né, pastor? A pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que prega muito, né? Aquela pessoa que fala muito em línguas, aquela pessoa que tem uma eloquência, mas não. Tá ali, né? O fruto do Espírito em Gálatas 5:22. Quando eu vejo esse fruto do Espírito na vida da pessoa, eu posso declarar, essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Nós vemos ali também na trajetória, logo Saulo descendo as águas do batismo. Aquele que quer andar com o Senhor Jesus, ele tem que descer as águas do batismo. Isso é uma ordenança que o Senhor Jesus deixa, né? Se você começar a frequentar uma igreja, a fazer parte de uma igreja, logo será te mostrada essa proposta. Por quê? As águas do batismo é uma evidência da sua conversão e é o modo de você ser inserido ao corpo de Cristo, que é a igreja, né? E depois nós vemos ali que logo Saulo, ele muda então o seu círculo de relacionamento. Saulo, como ele mesmo declara em Filipenses, ele era ali, ele era um fariseu. O círculo de relacionamento dele era
com os fariseus. Mas a Bíblia diz ali que ele não, que ele ficou então com os discípulos. Ou seja, cristão começou a ter seus amigos, as pessoas mais íntimas, ali o seu círculo de relacionamento como cristão, né? Então ele vai passar a andar com o cristão, vai passar a conviver na igreja, a viver com o povo que é a igreja, né? Outra evidência, algo que vai mudar na sua vida. Ali o texto também vai falar que Paulo então ficava nas sinagogas pregando. E as pessoas falavam, mas não é aquele que mandava prender os cristãos, não é aquele que perseguia, não é aquele que matava. Exatamente. Né? Outra evidência, mudança. Mudança. Se você verdadeiramente encontrou o Senhor Jesus, recebeu esse amor, agora quer viver esse amor, tem que haver mudança. Tem que haver transformação, e transformação que as pessoas vejam e declarem. Agora, uma evidência que nós não gostamos, nenhum de nós. Ali no final do texto vai falar que as pessoas agora passaram a persegui-lo. E isso é uma verdade na vida do cristão. O cristão verdadeiro, de alguma forma, ele é perseguido, né, pastor Jean? Tem várias formas, né, de perseguição, né? Sim. Pastor Rudy, pastor Jean. E a gente acaba, às vezes, isolado, às vezes discriminado, às vezes você, através dessas mudanças, as pessoas acabam se afastando. E você acaba também se afastando, né? E isso é uma prova de que há mudança. Isso é muito legal, eu gostei demais, porque foi o que aconteceu na minha vida, eu tenho certeza que foi o que aconteceu na sua, foi o que aconteceu na vida do pastor Jean. Gente, é isso mesmo, estamos aqui no Cristo 360, deixe aí a sua mensagem, sugira temas que você quer que sejam discutidos. Logo nós vamos deixar o nosso WhatsApp para você interagir ao vivo conosco. Teremos vários quadros sendo trabalhados. Hoje é somente uma palhinha de tudo que vai acontecer. E uma coisa eu quero falar para vocês: amanhã é quarta-feira, isso mesmo, e quarta-feira é dia de culto. Vem para IEQ Morumbi, na Avenida Pádua Dias, é isso mesmo, venha se aprofundar e sentir isso que nós estamos falando aqui no podcast Cristo 360. Bom, o tempo já está indo, se esguairindo, é isso mesmo? Se esvaindo? Se esvaindo ou se esguairindo? Eu não sei o português correto aqui desse termo, mas chegou um momento especial aqui, chegou um momento da gente ouvir aí a voz do pastor Rudy, não é isso mesmo? Depois nós vamos fazer nossas considerações finais, mas eu quero que o pastor Rudy anuncie quem é essa personalidade maravilhosa, essa pessoa muito querida, né, de todos nós, que vai acompanhar ele aí, e vou deixar aí, né, a palavra, a voz aí com o pastor Rudy, e depois a gente vem fazer as nossas considerações finais. É com você, pastor Rudy, pode chamar o seu companheiro, essa pessoa maravilhosa que vai te ajudar aí nesse maravilhoso louvor que você trouxe aí para nós. Amém. Naquele momento o Marcelo falou, quem é da IEQ Morumbi conhece aquele violão e sabe quem tá aqui, né? De verdade o pessoal conhece o violão. O violão é do Anderson, mas não é o Anderson que tá aqui. Mas eu tenho certeza que ele está conosco aqui online, um beijão pro Anderson, né? Mas quem vai manusear aquele instrumento hoje, né? Quem vai ali tocar nas cordas dele é o Beto, né? O nosso amigo, nosso querido amigo, parceiro, irmão, lá da Quadrangular do Morumbi também, né? De longa data aí conosco, um amigo que Deus nos deu. Chega pra cá, Beto, vamos adorar o Senhor. Roberto Pavanelli. Que maravilha, é isso aí. Convidado ilustre. Seja muito bem-vindo, é isso mesmo. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo
tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Nós fomos atraídos pela tua presença, Senhor. Não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela sua presença, não me vejo sem a sua presença. Atraído pela sua presença, não me cansarei do teu amor. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A tua bondade e a tua misericórdia nos seguirão todos os dias, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Pessoal, que maravilha, que privilégio estar aqui para sentir tudo isso que eu senti, e também eu tenho certeza, a produção toda, as pessoas que estão aí do outro lado conosco, arrepiou. É um sentimento inenarrável, o qual todos nós aqui, através dessa bênção maravilhosa, dessa voz maravilhosa do instrumentista Beto aqui conosco, é um privilégio muito grande, gente. Aqui no Cristo 360, o nosso podcast, e isso vai se tornar uma rotina, viu, gente? Vai se tornar uma rotina. Agora o pastor Jean e o pastor Rudy vão fazer suas considerações finais, e eu vou dizer para vocês aqui no finalzinho, para que vocês possam aí estar indo nas nossas redes sociais para saber qual será o nosso próximo encontro, que vai ser numa terça-feira, é isso mesmo, esteja sempre atento. Pastor Jean, suas considerações finais e vamos em frente, né? Porque hoje é um dia de estreia, né? É isso aí, Marcelo, pastor Rudy, todos os envolvidos. É com o coração transbordando de alegria que a gente vai se despedindo, mas em breve, muito em breve, nós retornaremos para o nosso próximo encontro. Fique ligadinho aí nas redes sociais, Instagram, YouTube. Estaremos compartilhando com vocês todos os detalhes e com certeza Jesus será glorificado. É motivo de reflexão. Eu acho que cabe aqui uma reflexão nessas considerações finais, Marcelo. Eu não sei a vida que você leva, os caminhos que você anda, a sua realidade hoje. O diabo, ele sabe o seu nome, mas ele te chama pelos seus pecados. Ali vai um drogado, ali vai um alcoólatra, ali vai um macumbeiro, ali vai uma prostituta. Ele sabe o seu nome, sempre te chamará pelos teus pecados. Mas Jesus, ele conhece os nossos pecados, tem conhecimento dos nossos pecados e ele nos chama. Ele te chama pelo seu nome. Independentemente da sua realidade, saiba que Cristo te encontra. Cristo faz uma análise da sua vida hoje, coloca a sua vida na balança
E Ele é o mais interessado em te abraçar, te consolar, trazer alento. A proposta do podcast Cristo 360 é trazer alento, que o Senhor faça o que nós não podemos fazer. O que nós podemos fazer? Usar o que temos. E o que não podemos fazer, Cristo fará. Então, fica aqui os nossos agradecimentos pela oportunidade tão rica que tivemos nessa noite, de ouvir essas canções, compartilhar um pouco da palavra. E nós vamos continuar orando para que esse projeto avance, continue alcançando vidas e que você seja uma ferramenta para que outras pessoas conheçam o podcast Cristo 360. Até o próximo encontro, sintam-se abraçados pelo pastor Jean Marcel e por todos os nossos irmãos aqui. Obrigado, pastor Jean, por sua presença, pela palavra que você trouxe a nós. E agora o pastor Rudy, né? Suas considerações finais. E já agradeço aqui, né? Muito obrigado por este grande privilégio de estar aqui com todos vocês. Que honra para mim, meu querido amigo, irmão Marcelo, né? Quero agradecer a Deus que através da sua vida nos proporcionou essa estrutura, né? Nos fez o convite, muito obrigado. Obrigado, meu amigo, pastor Jean, um amigo que Deus me deu aí nessa nova jornada minha, né? Que já faz 4 anos, né? Sim. Né? Será uma honra estar ao seu lado, aprendendo e caminhando junto. Glória aí, a Deus. né? E obrigado a todo o pessoal que está nos bastidores, a equipe. Vocês são maravilhosos, né? E como o pastor Jean disse, espero aqui que estejamos aqui longas datas e trazendo muito conteúdo e levando bênção e sendo abençoado também por cada um aí de vocês, né? Cabe também nessas considerações finais fazer uma reflexão, como o pastor Jean bem disse, né? O Senhor Jesus te chama e lá no Evangelho de Mateus, Jesus diz, Mateus 11, Jesus faz um convite para nós, né? Nesse convite ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É bem certo que nós vivemos hoje num mundo muito dinâmico, né, Marcelo? É um mundo que está em constante mudança. Nós estamos aqui inseridos em um contexto onde a correria é o que prevalece, né? Nós estamos inseridos em um contexto onde nós vemos aquele dinamismo, nós vemos aquele ativismo, muitas vezes um egoísmo, uma inversão de valores, e tudo isso tem trazido para nós uma sobrecarga, tudo isso tem trazido para nós um cansaço. Como se não bastasse, nós temos também um vilão que nos acompanha desde o berço, né, pastor Jean? E esse vilão tem um nome, é pecado. E o pecado nos traz aí um fardo que é impossível de carregarmos. É por isso que Jesus morreu lá na cruz, né? E muitas vezes, muitas pessoas na procura do alívio, elas procuram alívio no fundo de uma garrafa. Elas procuram alívio em entorpecentes. Muitas pessoas procuram alívio em produtos ou remédios que a indústria farmacêutica pode proporcionar. Outras ainda buscam alívio em festas, em pessoas, em sexo ilícito, mas nós não encontraremos alívio em nenhum outro lugar que não seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse convite que ele faz é para todos. Não importa a sua cor, não importa a sua raça, não importa a sua idade, não importa a sua religião, não importa o seu passado. Esse convite é para mim, esse convite é para você. Quando você ouvir: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, abra o seu coração, receba esse convite e vá até ele. Porque nós só vamos encontrar alívio em um lugar, e esse lugar é Jesus Cristo. Isso aí. Maravilha, meus queridos. E o nosso programa se encerra, está se encerrando, é isso mesmo. Fique ligado nas nossas redes sociais para você saber o dia e o horário do nosso próximo encontro. É isso mesmo, vai lá no Instagram, Cristo 360, deixa o seu comentário e nos siga, para que possamos estar sempre juntos. Tchau, tchau, meu amigo, tchau, tchau, minha amiga, que Deus abençoe grandemente e poderosamente a vida de cada um de vocês.